Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo de número 84. Salmo de número 84. Hoje a nossa liturgia foi nos livros, no livro de Salmos, nos Salmos, e a nossa mensagem também será aqui no livro dos Salmos. Salmo de número 84, É um mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmo dos filhos de Coré. Ok? Salmo 84. Queridos, a palavra do Senhor nos diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolho os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vai indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. E prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém, irmãos? Queridos, nós então vemos um texto, e o texto olha para nós e justamente já traz realmente o propósito dele, que é exaltar, louvar e engrandecer o nome de Deus, por todo o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Mas, queridos, nós precisamos lembrar aqui que o nosso texto está justamente dentro da repartição em 5 livros que nós podemos ter no livro dos Salmos. Ele está dentro do terceiro livro. Esse terceiro livro vai do Salmo de número 73 e vai até 89, e o que nós temos aí, o que marca isso são os lamentos. Veja só, eles vão lamentar de forma nacional e vai trazer sobre nós essa reflexão de uma fidelidade. Veja, a fidelidade de Deus em meio às adversidades. Então você vai ter o lamento do povo do Senhor e o reconhecimento deste cuidado maravilhoso de Deus. Veja, ele vai justamente enfatizar que este grupo que escreve, chamado os filhos de Coré, eles são realmente um grupo levítico e responsável pelas músicas, responsável por guardar o templo, responsáveis realmente por trazer ao povo a adoração. Mas veja, queridos, nós entendemos também que este salmo, ele foi escrito para peregrinação, ou para os peregrinos israelitas, que saem, sobem e vão para Jerusalém, para as festas anuais, por exemplo, festa de Páscoa, de Pentecostes, de Tabernáculos. Veja, ele vai expressar, e quando nós olhamos para o texto, justamente o anseio de estar na presença de Deus. Veja, estar na presença de Deus para aquele povo é estar realmente no tabernáculo, é estar em comunhão com Deus, estar cheio de alegria. O que nós podemos tentar e buscar compreender do texto é que este salmo, ele necessariamente não tem um evento específico que causa ele ter sido escrito, causa ele ter sido proclamado, mas ele envolve um pano de fundo que é, veja, a ausência forçada do templo. Muito possivelmente pode ser um exílio, ou de repente pode ser uma doença, ou pode ser algumas circunstâncias que não permitiram deles estarem, por exemplo, no tabernáculo. Veja, também é uma viagem de peregrinação, vão a Jerusalém, porque o salmista está mostrando o quanto ele está sentindo falta da presença de Deus. E veja, a presença de Deus naquele tempo é manifestada no Santo dos Santos, no tabernáculo, no templo.
Quando nós olhamos o nosso texto, ele olha para nós e vai justamente enfatizar, por exemplo, o Salmo de número 79, que mostra quantas aflições o povo tem passado, quantas dores o povo tem realmente enfrentado. Queridos, veja, quando nós olhamos de uma forma geral um povo que enfrenta aflições, dificuldades, lutas, dores, que passa alguns problemas dos quais almeja grandemente a presença de Deus, ou está no local onde é a presença de Deus. E quando nós olhamos ao Antigo Testamento, ele se refere ao tabernáculo, ele se refere ao Santo dos Santos, nós podemos ver que bem-aventurado é, veja, o que habita na presença de Deus, mesmo em meio a tempos de peregrinação, ou até mesmo em tempos de sofrimento. Veja, eu e você somos homens e mulheres bem-aventurados, sabe por quê? Porque a presença de Deus está em nós, porque nós vivenciamos a presença do Senhor nas nossas vidas diariamente. E queridos, quantos de nós não vivemos em peregrinação? Quantos de nós não vivemos aqui a colar numa correria danada? Veja, o Salmo de número 127, ele vai dizer, olha, nós levantamos cedo, trabalhamos muito, comemos o pão que penosamente nós granjeamos, né? Trabalhamos muitíssimo, e temos sofrimentos, temos dores, nós temos dificuldades, lutas diárias nas nossas vidas, mas ele diz, bem-aventurado aquele que enfrenta tudo isso na presença e com a presença de Deus. Queridos, a comunhão com Deus é o bem mais precioso, tá? Que o povo de Deus, o povo da aliança, porque ela é fonte de força, ela é fonte de segurança, ela é a verdadeira felicidade. E veja, tudo isso mesmo em tempos de adversidade no nosso caminho. Nós não trilhamos o mesmo caminho, cada um de nós temos uma jornada, adversidades, temos nessa peregrinação os sofrimentos pessoais de cada um de nós. E a palavra do Senhor olha para nós que bem-aventurado é aquele que mantém comunhão real e verdadeira diante realmente de Deus. Queridos, o nosso texto ele traz para nós algumas divisões. A primeira dele que eu quero compartilhar com vocês é do versículo 1 ao versículo 4 do nosso texto. Veja, a primeira coisa é o desejo de permanecer realmente na presença de Deus, é o desejo pela presença de Deus na sua vida. É isso que nós olhamos nos versículos. Ele olha para nós e diz, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Veja, é a ação de enfatizar que essa expressão do templo visível, como a presença de Deus, naquele caso, o tabernáculo, Santo dos Santos, veja, é a ação onde habita Deus e é o objeto de desejo. Veja, não é o local, mas é a presença de Deus na vida daquele povo. Nós precisamos entender e compreender isso, queridos. Nós precisamos entender quão bom, quão alegre, quão confortável, quão amável, como com a ação de sermos sustentados, encontrarmos paz nos nossos corações, é estarmos na presença de Deus todos os dias e todo o tempo. E é isso que o versículo de número 1 do Salmo traz para nós. Queridos, a presença de Deus é maravilhosa nas nossas vidas. E veja, ele trabalha a palavra, né? Que ele diz, como amáveis, ele já mostra para a gente esse plural, que é uma ação de intensidade. Ele diz, quão intenso é eu estar na presença de Deus. E se é plural, é um Deus, realmente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele diz, como é bom eu estar na presença de Deus, como é intenso este amor do Senhor na minha vida. O amor de Deus é um amor intenso que te abraça, um amor intenso que te sustenta, um amor intenso que traz paz ao seu coração. Segunda coisa, queridos, no segundo versículo que nós podemos olhar, é essa expressão, minha alma suspira. Veja, e ele vai trabalhar, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O que nós temos dentro disso? Ação de alma, ação de coração, carne, é a expressão de um
anseio. O texto olha para nós e diz: eu quero dizer que todo o meu corpo, toda a minha vida anseia estar na presença de Deus e esperando pelo Senhor. Ele olha para as nossas vidas e diz o quanto o meu coração quer a presença, ouvir, ser abraçado, ser confortado, estar cheio realmente do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus é a fonte suprema da nossa vida. O Salmo de número 42, ele vai expressar isso a você. Depois você pode ler na sua casa. O quanto este maravilhoso Deus é a fonte da sua vida. Da mesma forma, queridos, que nós não conseguimos separar, por exemplo, de nós, o nosso corpo, da nossa alma, nós também não podemos nos separar de uma adoração verdadeira diante de Deus. E por isso eu convido você, vai lá em Romanos capítulo de número 12. Romanos 12, o versículo de número 1. Veja, eu preciso vivenciar esta adoração real e verdadeira em tudo que eu sou e em tudo que eu faço. Em Romanos 12, 1, diz assim para nós: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele olha para nós e diz: queridos, tudo o que somos e todas as partes das nossas vidas precisa ser agradável a Deus, precisa louvar e exaltar o nome do Senhor, precisa ser uma coisa só. Até pelo fato, queridos, que nós não separamos, até pelo fato que nós não conseguimos nos dividir. Deus é a fonte suprema de vida em cada um de nós. Versículo 3, queridos, olha para nós e veja como é que ele trata. Ele diz assim: olha, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Veja só essa imagem tão poética aqui. De quê? Uma imagem de fragilidade. Ele diz: até os mais frágeis encontram abrigo no altar de Deus. É nessa hora que você olha para a sua vida e diz: pastor, é aí que eu me encontro. Como pardal e como andorinha. Fragilidade. Diante das circunstâncias que estão ocorrendo na minha vida, diante dos temores que estão abatendo o meu coração, diante realmente dos atos, dos problemas, das lutas que eu tenho enfrentado, e eles podem ser desde ações pessoais, do nosso trabalho, de relacionamentos emocionais, de saúde como um todo, que ele dizia: abate cada um de nós. Ele diz: Senhor, eu preciso encontrar abrigo no altar do Senhor. Isso reflete a cada um de nós. Exclusividade da graça do Senhor em você. Veja, o que nós vemos é que Deus cuida e ampara de cada um de nós de forma exclusiva e pessoal. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Olha o versículo 26. Veja, se você for lá e depois ter condições de ter um tempo e ler os versículos 25 ao 34, ele fala justamente da brevidade do tempo, mas ele fala de toda a sua criação que é sustentada por Deus. Mas olha especificamente o versículo 26, ele nos chama, assim como nós olhamos o pardal e a andorinha, veja só: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. E olha o questionamento que ele faz para você, coroa de toda a criação: porventura não valei vós muito mais do que as aves? Será que nós não temos este valor? Ele diz: claro que tem. É isso que eu quero que vocês entendam, o valor de vocês muito maior do que qualquer tipo de animal, porque o Senhor os fez realmente um pouco menor do que ele. Você olha lá para Gênesis, e ele diz: se Deus cuida de toda a sua criação de forma soberana e maravilhosa, por que ele não faria isso com você? Veja aqui que nós temos a graça do Senhor sendo exclusiva à sua vida, e muitas vezes nós desprezamos isso. Muitas vezes nós deixamos de lado, através dos nossos atos falhos, pecaminosos, que nós insistimos nele, do qual Deus já nos deu, por exemplo, sabedoria e discernimento.
do qual nós já conseguimos reconhecer no nosso dia a dia, nos nossos passos, entender, nossa, isso é errado, isso é falho. O problema é que nós insistimos no erro, mas não mudamos. E a palavra de Deus diz, queridos, a graça de Deus é exclusiva a você. Uma graça salvadora, uma graça da presença de Deus, uma graça que te enche de fé, uma graça que te enche de esperança, uma graça que te enche de amor. Graça exclusiva à sua vida. Isso, ponto 1, que olha para nós e fala desse desejo da presença de Deus, termina aí no versículo 4, dizendo assim, olha, bem-aventurado os que habitam onde, queridos? Na casa de Deus. Veja, bem-aventurado, essa é a expressão de felicidade verdadeira. E queridos, percebam, a felicidade verdadeira ela está ligada aonde? Na presença de Deus. A felicidade verdadeira está ligada à presença do Senhor na sua vida. Não vai existir felicidade se Deus não estiver na sua vida. Ah, pastor, vai sim. Deixa eu ganhar na loteria. Deixa eu ter um emprego que me pague bastante. Você pode ter o emprego que você quiser, o emprego dos seus sonhos. Ganhar o valor salarial que você quiser. Fazer as viagens que você quiser. E muitas vezes você está colocando a sua cabeça no travesseiro e chora porque há um vazio grandioso dentro de você. Não há nada que te complementa. Porque não são coisas. É a presença de Deus. Felicidade, querido, se você quer ter. Se você busca felicidade, busque o Senhor. Tá? Veja, queridos, nós estamos enfatizando a glória de Deus. E a glória de Deus é o fim, é a finalidade suprema de todas as pessoas, homens e mulheres que se quebrantam diante de Deus. E se nós buscamos a Deus, esteja certo, haverá verdadeira felicidade em você, porque você está diante de Deus. Você está contemplando, amando, vivendo, dependendo, buscando ao Senhor em uma vida diária. Aí sim haverá felicidade. A palavra de Deus olha para as nossas vidas e vai justamente nesses 4 primeiros versículos enfatizar como é bom a presença de Deus, o desejo de estarmos na casa do Senhor. Segunda coisa, queridos, que eu quero destacar. Veja, nós estamos falando dessa jornada até Deus. Lembra que nós falamos que são salmos peregrinos? Que as pessoas estão saindo, estão indo para a casa de Deus, porque elas sentem a necessidade da presença de Deus. Essa jornada até Deus, do versículo 5 até o versículo de número 7. Veja, o versículo 5 olha para nós e diz, bem-aventurado o homem. E aí ele vai dizer, por que o homem é bem-aventurado? Porque a sua força está em Deus. Queridos, eu e você nada somos. Eu e você nada podemos. Eu e você nada conseguimos ou temos condições de fazer e enfrentar. Porém, se estivermos em Deus, se Deus for a nossa fortaleza, se Deus for o nosso sustento, se Deus for o nosso amparo, nós vamos conseguir enfrentar as dificuldades, as batalhas, as lutas, conseguiremos a peregrinação diante do nosso alvo. E queridos, veja só como é que é interessante, porque esses peregrinos do Antigo Testamento querem ir para a casa de Deus, querem ir para o tabernáculo onde a presença do Senhor está lá. Nós, queridos, também vivemos dia a dia numa peregrinação. Qual é a sua peregrinação? Sua peregrinação é para a eternidade, porque o seu alvo é o Senhor, você que está pessoalmente com Deus, e isso depende exclusivamente do amor de Deus que já impactou a sua vida, graça exclusiva. Ele requer de você perseverança, ele diz, todo homem bem-aventurado. Depende, vive e anda total e exclusivamente no Senhor. 3 textos aí mesmo em Salmo, vai para o Salmo 46, versículo 1, primeiramente, 46, versículo 1, veja, nós estamos falando de um homem cuja força está no Senhor, e isso o faz bem-aventurado. 46, versículo 1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e veja, ele diz, socorro bem presente nas tribulações. Queridos, quem é que não enfrenta dores, dificuldades, tribulações, dias ruins, problemas? Quem de nós não tem momentos dos quais quer realmente
desculpa a expressão, mas enfiar o pé na jaca e largar tudo. Ele diz, mas o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que nos faz forte. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 5. João, capítulo 15, versículo 5. Enquanto você está achando, eu vou lendo, que diz assim, olha, eu sou a videira, vós, cada um de vocês, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Porque sem mim, o quê, queridos? Nada podeis fazer. A ação é, se eu não estiver em Cristo Jesus, o que é que eu posso fazer diante das tribulações, das lutas, dos problemas que eu vou enfrentar? Nada. E muito menos dar frutos que alegram o coração do Senhor. Veja só como a palavra do Senhor expressa isso. E por isso, Efésios capítulo 6, texto esse que vocês comumente, versículo esse comumente vocês me ouvem falar. Efésios 6, versículo 10, que diz, queridos, quanto ao mais, quantas demais coisas que nós podemos ter, viver, enfrentar nas nossas vidas, quantas batalhas que nós podemos ter, ele vai dizer, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como dentro da sua casa, dentro dos seus relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos, quanto ao seu trabalho, ao que é a vez de comer e vestir, quanto às batalhas, as dificuldades que você possa ter e enfrentar diante das outras pessoas, quantas coisas nós podemos levantar de dificuldades, lutas, problemas, enfrentamentos. Ele diz, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É o Senhor que te sustenta. É o Senhor que vai continuar te colocando de pé. É o Senhor que vai continuar abraçando e fazendo de você uma pessoa bem-aventurada, porque a força vem de Deus. Versículo 6, queridos, do nosso texto. Olha para nós e vai dizer assim, olha o qual, passando por um vale árido, ao pé da letra seria o vale de Baca, ou ao vale do choro. Olha só, ele diz, faz dele um manancial. E, queridos, quantos de nós temos passado pelo vale do choro? Quantos de nós poderíamos dizer que a fronha do nosso travesseiro, quando não, realmente o lençol do nosso colchão tem ficado ensopado pelo choro? Por dizer, Senhor, o que é que está acontecendo? De tantas dores, de tantos sofrimentos, de tantos questionamentos, de tantas impossibilidades, de tantos porquês. Por que, Senhor, isso tem acontecido? Por que, Senhor? Senhor, eu tenho vivido a sua vida, eu tenho educado a minha vida, eu tenho feito da minha família uma bênção, eu tenho andado no Senhor, fiz meus filhos andar no Senhor, eu tenho hoje vivido a tua palavra. Tantas coisas nós temos, e a gente olha diante do Senhor e diz, Senhor, parece que eu estou vivendo, ou andando por um vale árido. Aí você vai para o Salmo 23, ele diz, ainda que eu possa andar e passar pelo vale da sombra da morte, ainda que eu possa enfrentar angústias, dificuldades, batalhas, realmente dos quais eu nem sequer tenho força para enfrentá-los. Nós passamos pelo vale do choro. E a palavra do Senhor olha para nós e diz, queridos, entenda, você é um peregrino. E o peregrino vai transformar o sofrimento em bênção. O peregrino vai ver transformação na sua vida. É o poder de Deus agindo, por isso que ele vai agir, por isso que ele vai viver, por isso que ele vai colocar em prática. O que, queridos? A palavra de Deus. Vai ver o poder de Deus sustentando a sua vida e o fazendo forte cada momento. Por isso o peregrino é transformado pelo poder de Deus. E este poder de Deus agindo na sua vida faz com que o seu sofrimento se torne em bênção. Por quê? Porque expressa fé. Fé verdadeira em Deus. Sabe, irmãos, a jornada cristã, ela nunca vai deixar de passar, de enfrentar tribulações. Nunca. Então, no momento que você achar que está tudo muito bom, tudo muito bem, e não há problema nenhum, ele diz, se prepare, porque virá mais ondas de problemas e de lutas na sua vida. Vocês já me ouviram falar isso aqui na igreja?
Quando nós passamos por um momento de paz na igreja, quando passamos um momento de muita bênção, está tudo muito bem, eu não fico contente, eu fico preocupado, porque eu digo, o diabo está aprontando, e está sendo sorrateiro, porque ele não quer ver o povo dele unido, ele não quer ver o povo dele realmente cheio do Espírito Santo, ele não quer ver o povo dele, o povo de Deus, realmente cada dia mais frequente a igreja, amando uns aos outros, em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, queridos. Aguarde e veja o problema estourar. Pare para observar, queridos. Parece que nós vivemos, quem já teve aí a oportunidade de ir para o mar, né? E se você já foi para o mar, por exemplo, um dia mais agitado das ondas do mar, ela vem, parece que vem umas 7 ondas muito fortes, daqui a pouco para, dá uma bonança e diz assim, ufa, vou respirar. E quando você fala assim, ufa, vou respirar, vem o quê? Vem a outra onda e começa tudo de novo. Você, daqui a pouco você sai rolando, está lá na beira do mar de novo assim. Não dá nem para pegar um jacaré, né, meu irmão? Você entra naquele turbilhão assim, ó, rala joelho, rala cotovelo, nariz, orelha na areia da praia. Você diz assim, ufa, acabou. Acabou nada, você tem que ficar de pé. Não dá para ficar prostrado ali. Sacode a poeira, levanta e vai de novo para a água. Vai de novo enfrentar as ondas. São o quê? As batalhas. São o quê? As dores. São o quê? A jornada cristã cheia de tribulações. Olha lá para a sua Bíblia. Romanos capítulo de número 5. Olha os versículos 3 ao 5. Romanos 5, do versículo 3 ao versículo de número 5. Romanos capítulo 5, de 3 a 5. Vai dizer assim, enquanto você vai achando. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha só que interessante. A palavra de Deus olha para nós e diz, queridos, Deus morreu no seu lugar, para que haja vida eterna e você seja sustentado e veja o cuidado, o amor de Deus na sua vida. Ele diz, a jornada é cheia de tribulação, mas Deus transforma a sua vida. Você diz, não, eu tenho condições de ser o Senhor da minha vida, e todas as vezes que você é Senhor da sua história, da sua vida, sabe para onde você vai? Para a lama. Vai para o lamaçal. E às vezes você acha que está tudo muito bom, mas só está os olhinhos aparecendo assim, ó. E você está todo enlameado. E acha que está tudo muito bom. Que você é a pessoa mais feliz do mundo. E que não há nada melhor do que está acontecendo na sua vida. Porém você está coberto da lama, de sujeira, de tribulações, de lutas. Por isso, estar em Deus e somente Deus transforma a sua vida. Versículo 7, queridos, para a gente fechar aí o ponto 2, que mostra sobre essa jornada até Deus. Tá? É uma jornada de muitas lutas, muitas tribulações, e que eu e você precisamos perseverar. Versículo 7 diz isso, diz assim, ó, vão de força em força, e cada um deles aparece onde? Diante de Deus em Sião. Perseverança dos santos. Ah, pastor, tem dia que é difícil. Claro que é, irmão, eu sou de carne e osso que nem você. E você acha que tem dia que eu quero sair da minha cama? Você acha que tem dia que eu quero sair da minha casa? Você acha que tem dia que eu quero ver a luz do sol? Tem dia que nem no espelho eu quero olhar para ver se eu não me vejo. Se isso acontece comigo, acontece com você. Ele olha para nós e diz, nos momentos onde nós enfrentamos dificuldades, lutas, tribulações, eu preciso perseverar com o Senhor. O versículo 7 diz, vão indo de força em força e cada um deles aparece. Nós vamos de força em força, de fé em fé. Por isso nós precisamos ter irmãos fervorosos diante do Senhor, irmãos que nos dê suporte quando as nossas vidas estão fracas. Mas queridos, tem hora que se o seu irmão não souber que você está passando por fraqueza, por dificuldade, como é que ele vai estender a mão a você? Por isso grita e diz, irmão, socorro.
Da mesma forma que nós contamos as bênçãos uns aos outros, nós também repartimos as cargas. Porque às vezes o irmão do seu lado, ele não vai resolver o seu problema. Porque quem resolve os nossos problemas é Deus, mas Ele vai poder orar com você e por você. É isso que nós precisamos fazer. Orar pelos nossos irmãos. Mas, queridos, nós precisamos pedir socorro. Nós precisamos perseverar numa vida com Deus. Nós precisamos buscar vida de fidelidade com Deus, porque só assim os fiéis serão sustentados até o fim. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10. Olha os versículos 28 e 29. João 10, 28 e 29. João 10, 28 e 29. E a palavra de Deus vai dizendo assim: eu lhes dou o quê? A vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Sabe, queridos, o que significa isso? Que ninguém tira você da mão de Deus, porque Deus te salvou. E se você tem a certeza da salvação no seu coração, ande em perseverança, seja fiel ao Senhor. Sabe por quê? Porque nenhuma das tribulações, nenhuma das dores, nenhuma das lutas, nenhuma das dificuldades que você pode enfrentar, tira você das mãos do Senhor. Tira de você a certeza de que você andará com Deus, estará com Deus no céu. Porém, não esqueça, enquanto você estiver nesse tempo, neste momento, nesta vida limitada e falha, persevere no Senhor e ande nos caminhos do Senhor, testemunho do Senhor dia a dia, porque o Senhor é Deus que transforma, é o Senhor Deus que te sustenta, é o Senhor Deus que firma os teus passos. Vai lá em Filipenses, capítulo de número 1, olha o versículo 6. Filipenses, capítulo de número 1, versículo 6. Enquanto você acha, se você quiser marcar, eu já vou lendo, dizendo assim: olha, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em mim, você pode colocar a sua vida aqui, na sua vida, em mim, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, isso daqui é uma promessa, que é uma realidade. Deus começou a boa obra na sua vida, e Ele vai completar. E Ele vai usar a sua vida, a sua perseverança, a ação de você buscar a Deus, a ação de você ser fiel todos os dias, testemunhar do Senhor, buscar se quebrantar diante de Deus. Ele diz: Deus, com o propósito eterno dele, vai se cumprir na sua vida. Quando? Hoje. E caminhará para a eternidade. Porque o grande problema é que nós queremos coisas grandiosas agora. Mas a maior coisa, a melhor coisa da sua vida, grandiosa, foi Cristo Jesus ter morrido naquela cruz e ter dado você a salvação. E porque você é salvo e filho de Deus, todas as suas dores e os seus sofrimentos estão diante do Senhor. E Ele olha para você e te sustenta e te faz forte para enfrentar. E quantas pessoas caem, quantas pessoas não têm forças para se levantar, todos os dias você acorda pelo poder e a graça de Deus. E enfrenta as batalhas todas de novo, porque o Senhor é o teu sustento. Mas Ele te chama a perseverança, a responder de forma fiel ao Senhor todos os dias. Amém, irmãos? Terceiro e último ponto, queridos. Nós olhamos os versículos 8 até o versículo de número 15 lá do nosso Salmo, que é o Salmo de número 84. Ele olha para nós e diz sobre a oração e a confiança no Deus provedor. Veja só o que o texto diz para nós, de 8 a 12. Ele diz assim: Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. E prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor Deus dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti
confia. Queridos, o versículo 10 olha para nós e diz: como é bom estar diante do Senhor. E ele faz aqui uma linguagem hipérbole, que ele está valorizando, dando grandioso valor. Porque ele diz: quando eu estava longe da presença de Deus, e por eu estar na presença de Deus, ele diz: não há maior alegria ao ser humano do que estar diante de Deus, estar na presença do Senhor. Como é bom sentir-se abraçado, sentir a presença do Senhor, sentir-se direcionado, sentir-se iluminado pelo Senhor. Ele olha para nós e diz: é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, em todo momento, em todo e qualquer lugar. Queridos, é muito melhor ter uma vida curta com Deus do que ter uma vida longa sem Ele. É muito melhor viver pouco e viver com Deus do que viver 300 anos sem a presença do Senhor e ainda por cima estar no inferno. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Olha aí o versículo 42. Lucas 10, 42. Lucas 10, 42. E a palavra diz assim, olha: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Você diz: pastor, o que é que Maria escolheu? E aí você lê os versículos 38, 39, 40 e 41. Ele diz: Maria resolveu estar aos pés de Jesus. Ele diz: eu quero saber da minha casa, não. Eu vou limpar a casa outro dia. Eu vou cuidar das roupas outro dia. Eu vou cuidar da louça outro dia. Eu quero é Jesus. Eu quero aprender de Jesus, porque nesse caso a presença de Jesus, veja, ele ainda não tinha sido glorificado, voltado à eternidade, ao céu. Ele estava ali. Ele diz: ele está na minha casa. Então eu quero dar toda a prioridade a quem? Ao Senhor. Lembre-se, é melhor uma vida curta com Deus do que uma vida longa sem o amor, a presença, a graça, a misericórdia e o sustento de Deus. Por isso, a presença de Deus é a melhor coisa que você pode ter. Versículo de número 11, olha para as nossas vidas, vai trazer aqui uma outra coisa, né? Uma outra expressão. Ele vai dizer: o Senhor é sol e escudo. Olha, duas expressões, sol e escudo. O que traz para a gente diante dessas imagens? Primeiro, o sol, fonte de luz, fonte de justiça, fonte de vida, cada um de nós. Se você olhar, por exemplo, Malaquias, capítulo de número 4, vai lá, ML Malaquias, o último livro da Bíblia no Antigo Testamento. Capítulo 4, versículo 2, ele olha para nós e vai dizer assim, ó: mas para vós outros que temeis, o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Ele diz: saltareis é de alegria, tá? A ideia aqui é de alegria. Estão vibrando porque o sol da justiça, o sol da vida nasceu nos seus corações. E guarde isso, queridos, todos os dias o sol da alegria, da justiça e da vida eterna está e nasce nos seus corações. E por isso, para que ficar realmente se condoendo com os sofrimentos, com as dores, ou até mesmo se escondendo, ou até mesmo inventando desculpas quaisquer? A vida nossa, ela é muito curta para ser vivida sem Deus. Por isso a prioridade da sua vida é o Senhor. Maria escolheu bem e não será tirado dela. Lembre-se muito disso. E a segunda expressão é escudo. E escudo, queridos, tem a ver com proteção. Veja, fidelidade de Deus na sua vida. Vai lá para Gênesis, capítulo 15. Olha o versículo 1. Gênesis capítulo 15. O Senhor é escudo, é proteção, é fidelidade. 15, versículo 1 diz assim, Gênesis 15, 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, ou Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Eu quero que você lembre, Abraão,
caminho para onde você vai trilhar e o que vai acontecer com a sua vida, por causa da promessa, por causa da aliança que foi feita contigo. E depois Abrão se torna Abraão, o pai de uma grande nação, que começa ali o povo do Senhor. Ele diz: eu quero te lembrar que eu sou a tua proteção, eu sou quem sou fiel a ti, no sentido que a minha palavra foi colocada e foi posta à prova, então nada vai mudar. Nós vamos olhar para Abraão, ele vai chegar em determinado momento e diz: Senhor, o que é? Não. Vai ter cheios de questões, problemas, lutas e adversidades. Mas ele vê o quê? Fidelidade de Deus. Fidelidade a Abraão, a mim? Não. Fidelidade a ele mesmo, as suas próprias palavras, as suas promessas, aos seus decretos eternos, que nunca irão mudar. E é por isso que eu preciso ser fiel e buscar a ele de todo o meu coração. Por fim, versículo 12, ele diz: bem-aventurado que o homem que confia em ti. E aqui o homem está falando sobre o povo de Deus, homens e mulheres que dependem de Deus. Ele diz: queridos, confiança é um dom. Porque quando nós falamos de confiança, nós estamos falando de fé. E fé é dom de Deus. E ele olha para nós e diz: como eu e você somos bem-aventurados, porque confiamos no Senhor. Como essa confiança, este dom dado por Deus às nossas vidas, de conhecer, de viver, de depender desse Deus, é maravilhoso. Porque isso expressa o quanto nós somos justificados, tornados justos pelo poder de Deus. Expressamos fé verdadeira no Senhor. O texto, se você for lá e olhar no versículo de número 12, por mais que ele está falando feliz o homem que em ti confia, a primeira parte do versículo é: ó Senhor dos exércitos, quem luta por ti é o Senhor da guerra. É o Senhor que nunca entra numa batalha para perder. É o Senhor que nunca entra para que você seja desamparado, seja deixado de lado, seja humilhado. E a ideia de que é que a nossa batalha, a nossa luta é contra o pecado. Ele diz: o Senhor Deus está do seu lado e a vitória já é sua, porque você vai vencer o pecado, vencer o mal, e você já herdou a vida eterna em Cristo Jesus. Vocês viram como as nossas vidas convergem a Deus, converge a ação de Cristo Jesus agindo, transformando cada um de nós? Por isso ele nos chama a uma fidelidade, por isso ele nos chama a proteção, a uma confiança em Cristo Jesus. Ele olha para cada um de nós e expressa, queridos, quanto eu e você precisamos estar diante de Deus em todo o tempo. Se você parar e pensar, o que é que aqueles ouvintes originais lá do Salmo 84 estavam realmente sendo impactados com isso? O povo estava sendo ensinado a valorizar a presença de Deus sobre todas as coisas da sua vida. Estavam relembrando realmente que peregrinar era buscar a face do Senhor, mesmo enfrentando privações. É isso que aquele povo estava realmente mentalizando, vivendo e expressando através desse salmo. É para isso que aquele salmo foi escrito, realmente aquele povo, para despertarem, valorizarem Deus acima de todas as coisas e buscar a face de Deus, meio diante das provações que eu e você, e tribulações que eu e você podemos viver. E hoje, queridos, Cristo é o verdadeiro templo. E Ele está em você. E você, como crente em Cristo Jesus, é chamado para viver uma comunhão contínua com Ele. A viver dia a dia na palavra, unido, conhecendo o Senhor. Veja, queridos, eu e você vamos passar pelo vale de Baca, o vale do choro. Sofrimentos, dores, tribulações são reais. As tribulações das nossas vidas vamos enfrentar. É por isso que está lá no texto o vale do choro. É para enfatizar e destacar que na vida do crente haverá tribulações. Porém, eu e você só encontramos força na graça de Cristo Jesus, na graça de Deus, que é Cristo. E você encontra força para todos os dias lutar, todos os dias realmente levantar cedo, todos os dias batalhar, todos os dias enfrentar as suas tribulações, as suas privações. Por quê, queridos? Porque no mundo que eu e você vivemos, totalmente relativista,
onde a verdade deixou de ser verdade, onde Deus precisa ser abandonado, e nós passamos por perseguições, muitas vezes religiosas de todos os tipos. O cristianismo tem que ser acabado, execrado. Lembre-se, o que o Salmo está oferecendo para você com clareza é que Deus é o bem supremo e nele está o verdadeiro contentamento, felicidade, somente em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo dias de confusão moral. Veja, estamos vivendo dias de confusão espiritual. O Salmo nos indica o caminho, que é buscar alegria em Deus. Buscar a face, a presença, comunhão, intimidade com Deus. E quando a igreja encontra o Senhor, ela reencontra esta alegria, bem-aventurança, força, porque andam no Senhor, para o Senhor e com o Senhor. Finalizando, queridos, a vida cristã, ela não está isenta de dores, de lágrimas e de tristezas, de batalhas. Mas eu quero que você saia daqui tranquilo, sabendo que Deus transforma cada vale, Deus transforma cada dor, cada batalha em fonte de vida. Porque você luta com o Senhor e no Senhor, e é Ele que ampara você. Por isso, a sua confiança precisa repousar e descansar em Cristo Jesus, porque Ele é o seu sol e Ele é o seu escudo. Amém, irmãos? Que Deus sustente, ampare e cuide de cada um de vocês. Queridos, vamos orar ao Senhor, encerrando assim o nosso culto de louvor e adoração a Ele. Por isso, convido você a se colocar em pé nesse momento. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que foi semeada aos nossos corações. Obrigado porque saímos daqui edificados, fortalecidos e desafiados a continuar vivendo para o Senhor, mesmo diante de dificuldades, lutas e dores que nós podemos enfrentar. Obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos juntos nesta igreja em adoração ao Deus que sustenta, cuida e ampara cada um de nós, faz de nós pessoas fortes, e por isso continue a amparar as nossas vidas, continue, Senhor Deus, a trazer paz aos nossos corações, continue, Senhor Deus, a nos manter em pé diante de cada batalha que nós travamos. Como é difícil essas batalhas, Senhor Deus, por isso segura bem forte a nossa mão, sustenta e nos fortalece para que possamos passar e vencer no nome de Cristo Jesus. Visita, Senhor Deus, cada vida. Ampara, Senhor Deus, cada coração. Seja, Senhor Deus, com cada dor. Sustenta, Senhor Deus, em nome de Jesus, o Teu povo, os Teus servos, e faça-os cheios do Teu Santo Espírito hoje e para todo sempre. E assim, Senhor Deus, sobre o Teu povo, a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, fazendo-os fortes, cheios da Tua presença, vibrantes, Senhor Deus, na Tua palavra, quebrantados, Senhor Deus, em oração, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Obrigado pela sua presença.